Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é um complemento ao vídeo da semana passada em que eu analisei estratégias para aposentadoria em 25 anos com o Tesouro Direto e por sugestão aí de um dos nossos membros, nós vamos falar aí em 10 anos, pessoal, em 10 anos. E o que eu vou dizer para vocês, já vamos ir direto para o conteúdo, é que a estratégia pode ser exatamente a mesma, aliás, é para ser exatamente a mesma. O que vai mudar aqui? Vai mudar os títulos, né? Porque a pessoa, há 10 anos de se aposentar, digamos que ela se aposente em 2030, arredondando aí esses 10 anos, só para coincidir, né, com os títulos disponíveis, eu penso que ela deve ter, na maior parte, Tesouro IPCA com juros, tá? Mas ela pode ter só Tesouro IPCA principal também. A estratégia não muda, tá? Então aqui, pessoal, o plano geral é o mesmo, tá? A gente vai ter uma fase de acúmulo, de acumular patrimônio, e uma fase de usufruir deste patrimônio, usufruir dos juros, tá? Não comprometer o principal. O título ideal para cada fase continua sendo os mesmos. Tesouro IPCA principal para o acúmulo e o Tesouro IPCA com juros para o usufruto, tá? Então, descendo aqui. A pessoa pode, nessa altura, né, da carreira, né, ela pode ter uma carteira assim, tá? Com 25% no IPCA 35 e 75% no 26, tá? É proibido ter papéis fora do prazo. Eu quero me apostar em 2030. Eu estou proibido de ter IPCA 35? Não. Estou proibido de ter IPCA 45? Quase. Mas eu diria que não também, tá? Porque o detalhe aqui é o seguinte: você vai, em determinados momentos, você sabe que a sua aposentadoria é 2030, tá? E você tem títulos fora desse prazo, IPCAs principais fora desse prazo. O que você vai fazer? Você vai esperar momentos favoráveis da marcação ao mercado, ou seja, quando a taxa no mercado estiver menor, e vamos colocar um adjetivo bem menor do que a taxa que você comprou, você vai resgatar esse título com lucro e aí você vai comprar Tesouro IPCA com juros, certo? Então, pessoal, isso é uma baita estratégia, tá? Nesses 3 minutos iniciais do vídeo, eu dei um conceito aqui para a vida muito importante, muito importante, tá? Porque é exatamente esse o objetivo, certo? No Tesouro IPCA principal, você acumula, posterga o imposto de renda, e à medida que você está se aproximando do seu vencimento, da sua aposentadoria, você resgata em momentos oportunos, ou seja, com ganho de marcação no mercado, para trocar por papéis que pagam juros semestrais, certo? Mas não é uma corrida obstinada pela marcação a mercado. Não. Você vai esperar o momento. Esse momento pode acontecer agora, pode acontecer ano que vem, pode acontecer um ano antes da aposentadoria. Pode não acontecer, teoricamente pode não acontecer, e você tem que esperar até o vencimento. Mas é aquilo que a gente sempre fala. A inflação, na maior parte do tempo, ela é o principal componente da rentabilidade. Não é a taxinha a mais. A taxinha a mais quase sempre perde para a inflação se a gente fizer uma comparação anual. Quem tem IPCA mais 3%, por exemplo, entende bem o que eu estou falando. Porque essa pessoa sabe que o grosso da rentabilidade vai vir da inflação, né? Porque a inflação sempre é maior que 3%. Quem tem esses títulos aí, IPCA mais 5, em alguns anos aí a inflação foi menor que 5. Então, em alguns anos a rentabilidade do papel dele foi maior. Então pessoal, isso na verdade, é muito aberto. Então, assim, no momento em que a inflação cai de maneira forte, as taxas dos títulos caem, e aí o Banco Central reduz a Selic, e aí o mercado entra numa vibe otimista com a inflação baixa, e a gente pode esperar sim vários momentos de inflação baixa no futuro, sempre intercalado com a inflação alta, porque o Brasil as coisas oscilam demais, né? Mas essas taxas voltam
tá? Quando a inflação cai, as taxas voltam para patamares inferiores e aí a pessoa faz a troca. Ela vende o Tesouro IPCA principal para comprar o IPCA com juros. E no vencimento do 26, ela compra o IPCA com juros. Muitas pessoas com esse prazo devem ter muito IPCA 24 na carteira, elas vão fazer a mesma coisa. E essas pessoas certamente vão estar investindo aí há mais tempo, certamente já passaram pelo IPCA 19, que venceu e elas reinvestiram, e talvez até pelo IPCA 15, que também venceu, foi pago, tudo tranquilo, e a pessoa reinvestiu. Então, assim, a pessoa pode ter só Tesouro IPCA principal, pode ter a maioria dos títulos em Tesouro IPCA principal, mas já começa a fazer essa passagem para os IPCAs com juros, até também para se acostumar com a dinâmica. Outra possibilidade é essa. Essa aqui seria uma carteira para quem, por exemplo, está pensando em começar hoje, seria uma alocação bem interessante, né? Porque vai ter 90% aí no IPCA 26, que é super ultra seguro. O problema é se ele sair do rol esse ano, né? Sair daqui a 2 meses, sair do rol, aí a gente vai ter que colocar o outro no lugar, que talvez seja 27 ou 28. 10% em 35 e 0 em 45, tá? Porque o 45 pode realmente passar aí por alguns momentos desfavoráveis aí na marcação a mercado, porque ele tem muito prazo, né? Mas essa seria uma carteira bem tranquila para quem quer se aposentar em 2030, não quer investir no IPCA com juros, e aí ele vai investindo nisso aqui, num desenho como esse, e vai aprendendo sobre o IPCA com juros até lá. Selic entra nesse plano? Também não. Tá? Não é porque a aposentadoria vai ser antes que o Selic tem justificativa de entrar. Não. Por quê? Porque ele não garante a inflação, certo? Ele é uma taxa flutuante, ele não garante a inflação. Pré-fixado entra nesse plano? Não. Pelo mesmo motivo, certo? Porque eles não garantem a inflação. Tesouro IPCA com juros semestrais entram no plano? Muito. Pelos mesmos motivos, tá? Só que aqui o principal fator, como a aposentadoria está para chegar bem antes do que o vídeo anterior, vai ser muito mais pelo motivo 1 do que pelos outros. E aí, pelo motivo 1, a gente pode ter um desenho como esse aqui, ó. 50% no IPCA 55, 35% ou 40% no IPCA 26 e 10 a 15% no IPCA 35. E aqui, pessoal, a pessoa vai se aposentar em 2030, então ela investe no IPCA com juros 2030? Não, ela investe nos IPCAs com juros mais longos, porque ela já está, para ela já continuar usufruindo, entende? Agora ela vai pegar esses juros, agora em 21, 22, 23, ela vai pegar esses juros e vai reaplicar, certo? No que ela achar mais interessante nas taxas quando ocorrer o pagamento. E lá na aposentadoria, aí sim ela usufrui o juro, certo? No caso de proteção, pode ser o 2030, tá? Não é proibido. Ela pode, vai se aposentar em 2030 e investe no IPCA 2030. Não seria a primeira escolha, tá? Mas como proteção ela pode fazer isso. Só que lá em 2030 ela vai ter um grande problema para resolver, que vai ser alocar o bolão, né? Porque ela vai receber o VNA inteiro aqui, em 15 de agosto de 2030, certo? Então ela vai ter que realocar isso aí, mas aí já está aposentado. A pessoa escolhe ali metade em NTNB de ano par, metade em NTNB de ano ímpar, né? Para ter ali a renda trimestral, né? Já que é assim que o Tesouro paga, tá? Não tem nenhum título que pague mensalmente. Pode ser uma sugestão aí para o Tesouro, né? E para reinvestimento da renda, tendo os dois os prazos par e ímpar, né? Então eu desenhei aqui, né, 40% no 26, 10% no 35, para ter um tempero aí, pensando no ganho de marcação a mercado, para você comprar tesouros especiais com juros no futuro, com ganho de marcação. E o 2030 para segurança, ano par, e o 55 já antecipando um título que a pessoa quer ter na carteira para o longo prazo. E aqui, pessoal, mais uma perguntinha. Faz sentido uma carteira com todos os tesouros especiais? Faz, desde que a pessoa oriente o objetivo da carteira, né? E os fundos imobiliários?
podem entrar aqui, pessoal. Aqui eu vou dar minha opinião, tá? Não é nenhuma análise, não é nenhuma recomendação, tá? É só uma opinião. Os fundos imobiliários, eu acho que eles devem ser para uma renda extra. Ou seja, você planeja o que você quer receber certo, líquido e certo, corrigido pela inflação, com os títulos do Tesouro IPCA com juros, com esses aí. E o que for extra, o que for acima disso, que você pode um mês ganhar isso, pode ganhar mais, pode ganhar menos, aí você coloca na renda variável. Porque os fundos imobiliários, pessoal, eu não estou falando contra, tá? Mas eles não vão deixar de ser renda variável. Eles são renda variável. Então pode acontecer de um mês você ter uma renda de R$1 por cota, e no outro mês você ter 80 centavos, no outro mês você ter 50 centavos, e no outro mês você ter R$1,20. Então, quer dizer, na minha visão, aquela renda certa que você precisa não é o investimento mais adequado para estar aposentado com, certo? Mas para uma renda extra, acima do que você vai precisar, então assim, meu custo mensal eu consigo com tantos títulos Tesouro IPCA. O resto do dinheiro que eu vou continuar trabalhando, vou continuar ganhando, aí eu aloco em FIIs, com certeza. E quando vier mês com renda maior, eu reinvisto mais. Porque o fundo imobiliário, a gente já comentou isso no canal também, ele sempre precisa de algum reinvestimento, tá? Eu tô na parcela de investidores que acredita que o correto é reinvestir toda a renda dos fundos imobiliários. Você reinveste toda a renda, tá? Eu tô nessa parcela, tá? Tem pessoas que acham que é 25% a quantidade que tem que ser reinvestido, tem gente que acha que é 60% em fundos de papel e os 25% em fundo de tijolo. Bom, aí tem espaço para discussões intermináveis, tá? Que a gente não quer entrar no canal. Mas eu acredito que você tenha que reinvestir tudo. Ah, mas então quando é que eu vou poder usufruir dessa renda e tal? Olha, pessoal, quando realmente você tiver uma quantidade tão grande de fundos imobiliários na carteira que você se sinta à vontade de poder usufruir o dinheiro, certo? Mas você fazer um planejamento assim que você precisa contar com o dinheiro ali no dia a dia para pagar os boletos, tá? Eu não acho prudente, tá? Porque a renda oscila, porque a renda é variável, tá? Não é porque o investimento é ruim, não é nada disso, tá? Por favor, não extrapolem o que eu estou falando. Eu não estou falando contra os fundos imobiliários. Eu só estou falando uma questão de prudência, tá? No Tesouro IPCA com juros, toda a minha renda semestral é reajustada pelo IPCA. Isso aí é definido em lei. A lei que define a normatização do Tesouro IPCA com juros semestrais é assim: o cupom de juros semestral é reajustado pelo IPCA porque ele é 2,95% do valor nominal atualizado pelo IPCA. Nos fundos imobiliários é renda variável. Então nós vamos ter meses que nós vamos ganhar mais, nós vamos ter meses que nós vamos ganhar menos. E a gente tem que se acostumar com isso. E aproveitar quando vierem os meses de mais renda, reinvestir mais, para ter mais filhos, mais cotas novas, nos pagando mais renda, certo? Até para poder ficar melhor quando houver menos renda em alguns meses, tá? Então é isso, pessoal. Espero aí que os fãs aí dos fundos imobiliários não fiquem tristes comigo, tá? Mas eu quero dar aqui uma visão bem responsável, certo? Para você não ter problemas, não se frustrar aí, dependendo de uma decisão aí, gastar toda a renda dos fundos imobiliários e tal, e aí nos meses que pagar menos, se você não tiver um mecanismo para aumentar o número de cotas, vai ficar difícil, tá? Então assim, é mais no sentido de aviso, tá? Não fiquem tristes comigo. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.